E aí galera, tudo tranquilo? Eu sou o Marcelo Gandes, bem-vindos ao canal Biosfera e hoje a gente vai conversar sobre sistema sensorial. Como a gente percebe o mundo à nossa volta, como a gente consegue identificar o nosso redor, identificar as coisas que estão à nossa volta, perceber o mundo como um todo. E para isso a gente utiliza os órgãos dos sentidos. Então a gente vai dar uma entendida um pouco melhor como funcionam esses órgãos dos sentidos. Vamos começar primeiro pela visão. Então todos os órgãos dos sentidos, eles têm uma função importante que é fazer com que a gente conecte o mundo exterior com o nosso sistema nervoso, que a gente consiga decifrar o que está acontecendo à nossa volta a partir desses sensores que nós temos do mundo exterior, que eles codificam essas mensagens que vêm do mundo exterior e levam até o nosso sistema nervoso. Como a gente falou, a primeira que a gente vai falar é da visão. Então o que a visão faz? Ela codifica as ondas de luz, né? Codifica essa luz, transforma essa luz que vem em imagem. Então, para a gente poder enxergar, o que a gente precisa? A gente precisa de luz. A gente não consegue enxergar se a gente não tem luz. Então a primeira coisa que a gente vai precisar é isso, a luz. Então como é que acontece? Para vocês estarem me vendo agora, a luz está saindo desse aparelho e está viajando até os olhos de vocês, está codificando. Quando vocês olharem para o lado e verem a parede, o que vai estar acontecendo? A luz está batendo na parede e está refletindo de volta no olho de vocês. E é por isso que a gente enxerga as coisas. Então, quando a coisa bate no objeto e essa luz é refletida de volta para o nosso olho, assim a gente enxerga, tá? Para isso, o nosso olho tem uma janela, que é a pupila. A gente vai falar dela agora, mas vamos dar uma olhadinha primeiro na estrutura geral do olho. Tá? O olho, ele fica, ou os olhos, né? Eles ficam localizados nessas órbitas que são as órbitas oculares. Eles ficam soltos ali. O que prende o olho e faz com que ele fique bem presinho, bem no meio da órbita ocular? São os músculos. Aqui, ó, os músculos que prendem esse olho, tá? Então esses músculos eles conseguem fazer com que o olho se movimente nas mais variadas direções. Então eles controlam esse olho, tá? Não tem mais nada prendendo o nosso olho a não ser esses músculos aqui. A gente tem o supercílio, que é aqui, ó, a sobrancelha, supercílio, que ele evita que o suor caia direto no olho. Não sei se já caiu o suor no olho de vocês, mas arde, né? Então ele evita que caia no nosso olho. Os cílios aqui, ó, tem a função de evitar que entre poeira direto no nosso olho. Ele tenta impedir, cria uma barreira para a entrada de poeira. Então a pálpebra aqui serve para umidificar, né? Temos a pálpebra superior e a pálpebra inferior, serve para umidificar, assim como a lágrima. Temos aqui em cima a glândula lacrimal e os ductos lacrimais aqui, que servem para umidificar o olho, para limpar o olho também, tá? Aqui a íris, que é a parte colorida do olho, conforme a deposição de melanina. Quanto mais melanina tu tem na tua íris, mais escuro é o teu olho. Quanto menos melanina tu tem na tua íris, mais claro é o teu olho. Temos também aqui a esclera, que é essa parte branca do olho, ok? Temos a córnea, que é como se fosse uma lente aqui transparente. Essa lente ela pode, em alguns casos, começar a ficar opaca, começar a perder o brilho, começar a ficar como se fosse arranhada, e aí tem uma doença que faz isso, que é a catarata. Quando tem catarata, tem que fazer um transplante aí dessa lente, ok? E aqui no meio, essa bolinha preta é a pupila que a gente tinha falado. A pupila, ela serve como uma janela. A pupila, ela aumenta ou diminui de tamanho, tá? A gente vai ver uma foto ali agora, ela aumenta ou diminui de tamanho, ajustando a entrada de luz. Quando a gente está de manhã cedo, está dormindo lá de manhã cedo e alguém abre a janela, o nosso olho dói, por quê? Porque a gente estava num ambiente escuro, a tua pupila estava dilatada, porque tinha pouca luz no ambiente, e quando tu abre a janela, entra muita luz, né? Entra a luz do sol. Então o que acontece? Tá muito sol de olho, então dói mesmo, dói a luz demais. Então a tua pupila ela tem que se contrair para poder se adaptar a essa mudança de luz, tá? Aqui a gente tem uma visão mais interior do olho, tá? A parte externa que a gente já tinha falado, só aqui, ó, aqui nós temos uma lente, que é o cristalino, ou lente também, é por aqui que chega, ó. A pupila está aqui, a nossa visão passa por aqui, a luz passa por esse cristalino e direciona aqui para a nossa retina, que é essa partezinha aqui de trás, tá? Então a retina está aqui, ó, essa partezinha mais clara, e a retina é a que vai
vai receber a informação da luz, vai conseguir definir o que está acontecendo. Então é na retina que chega a onda de luz lá para a gente poder enxergar. Então a luz atravessa todo isso aqui, atravessa a bolotinha toda aqui, o humor vítreo, que é o líquido que tem aqui dentro, para chegar na retina aqui, onde a imagem vai ser formada. Ok? Tranquilo? Então esse aqui é o nosso olho, a luz, ele funciona basicamente a luz. A luz passa e a imagem é formada bem aqui atrás na retina. Depois nós temos o nervo óptico. O nervo óptico ele vai levar essa informação, essa luz que chegou, essa informação até o cérebro para a gente poder codificar isso e poder perceber o meio. E uma coisa muito legal, que quando a luz atravessa a retina e chega aqui, atravessa todo o olho, chega na retina, ela não chega que nem vocês estão vendo agora. Ela chega assim, ó, ela chega invertida. A imagem que a gente vê, o nosso olho recebe ela de cabeça para baixo. Então tudo que a gente está vendo, o nosso olho está vendo de cabeça para baixo. Mas espera aí, como é que eu estou enxergando as coisas todas certas aqui agora? É porque o teu nervo óptico, ele desvira essa imagem, tá? Então a imagem ela só é desvirada, só é corrigida por causa do nervo óptico. Mas toda a imagem, ela é vista, chega na retina de forma invertida, de forma de cabeça para baixo, por causa da luz. Quando ela passa nesse cristalino aqui, a luz converge e vai formar a imagem lá invertida, ok? E aqui a gente tem a imagem, ó, das pupilas, uma pupila bem contraída e uma pupila bem dilatada, tá? Essa moça aqui, não sei o que está acontecendo com ela, mas isso não é o normal, isso não é o normal. Achei essa foto aqui para mostrar isso aqui, não é o normal. Bom, então a pupila contraída é quando a gente tem muita luz no ambiente. A pupila dilatada é quando a gente tem pouca luz no ambiente. Um exemplo bem claro, bem legal de ver isso aí são os gatos. Durante o dia, a pupila do gato é um risquinho, né, fininha. À noite, a pupila do gato é bem aberta, assim, fica uma bolota no olho dele. Então, por quê? Está se adaptando à quantidade de luz. Tá? Quanto mais luz no ambiente, eu não preciso dessa luz toda para enxergar, então a pupila se contrai. E quando tem pouca luz, eu preciso de luz, então a pupila se dilata. Isso, inclusive, é um dos exames lá para ver se a pessoa ainda tem reflexo nervoso, né? Quando a pessoa está em coma lá, abre o olho e faz assim. Se o olho contraiu, a pessoa está viva, o sistema nervoso ainda está funcionando de boa, tá? Mas o nosso olho nem sempre funciona 100%, né? Às vezes a gente tem algum probleminha nesse olho. Tá? Só antes disso, a gente consegue fazer, o olho tem uma capacidade muito grande de fazer ajustes. Tá? Por exemplo, se eu pegar aqui o meu passador de slide e colocar bem aqui perto, o olho se ajusta para que eu consiga enxergar isso. Tudo na minha volta agora fica embaçado, mas isso aqui fica nítido. Agora, se eu olhar para a câmera que estou gravando, a câmera está nítida e isso aqui está embaçado. Por quê? Esse é o ajuste que o olho consegue fazer. Então os músculos do olho eles vão ajeitando, contraindo ou relaxando os músculos aqui do cristalino para ajustar o foco da imagem, aonde eu quero focar. Isso tudo se dá contraindo mais ou menos o cristalino, entortando mais ele ou menos ele. Então isso eu consigo direcionar a minha imagem, eu consigo direcionar o meu foco. Isso é importante para muitos animais, principalmente para animais caçadores, para saber exatamente aonde atacar. Ali tem minha presa, eu tenho que me focar nela, então eu vou direto, tá? Então é muito legal essa jogada do olho, né? Só que o olho às vezes apresenta alguns probleminhas, né? Como miopia e hipermetropia. O que é isso? O que é miopia e hipermetropia? Miopia e hipermetropia é um probleminha que a gente tem aqui no cristalino e que faz com que a imagem se forme, no caso da miopia, antes da retina. Ó, a retina é a parte vermelhinha que se forma antes da retina. E a hipermetropia, a imagem se forma depois da retina. Isso faz com que eu enxergue as coisas mais embaçadas, não enxergue direito, não consiga definir. Para isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a correção através de lentes. As lentes do óculos, ou a lente de contato. É a mesma lente para os dois casos? Não. Dependendo do caso, eu preciso de um tipo de lente. Então nós temos aqui, ó, as lentes côncavas e convexas. Ó. Essa lente aqui, ó, ela
vai abrir os raios, e aí o que vai acontecer? Eu vou enxergar, vou chegar mais aberto aqui, ó. Ela não vem retinha assim, ela abre isso aqui, ela chega no cristalino e aí sim eu vou corrigir a minha visão. Essa outra, ela vai convergir, ela vai dar uma fechada nos meus raios luminosos aqui. Ela fechando os raios luminosos, eu consigo organizar isso. Olha só, ela está muito aberta aqui, ó, eu fecho ela. Isso aqui é o que a gente chama de lente convergente, porque ela faz com que os raios de luz convirjam. Nem sei se essa palavra existe, né? Existe, né? Mas ela faz com que os raios de luz vão todos para o mesmo ponto, tá? E essa outra é uma lente divergente, ela separa os raios de luz, ela faz que os raios de luz se abram mais. Então, como o meu cristalino aqui, ele está com um probleminha, né? Ele está muito fechado, eu tenho que abrir esses raios de luz, tenho que fazer que eles abram mais para eu poder chegar à imagem na retina. Então, dependendo de se eu tenho miopia ou hipermetropia, eu tenho um tipo de lente específico para usar. Tranquilo? Outro problema da visão, que é um problema mais genético, né? Mais genético não, é um problema genético, é um problema hereditário, é o daltonismo. Não sei se consegue ler aqui, mas quem não tem daltonismo, aqui está escrito daltonismo, tá? Talvez consiga enxergar. Não sei se a imagem está ajudando aí, mas aqui diz daltonismo. E esse é um teste para o daltonismo. Podem procurar aí no Google aí, testes para daltonismo, que tu vai ver. Esses testes aqui é para poder tu identificar as palavras, no caso que são letras, mas é muito comum a gente encontrar com números dentro dessas bolinhas. Uma pessoa daltônica não consegue discernir, não consegue ler essas letras aqui nessas bolinhas, tá? E o daltonismo então é um problema na diferenciação de cores, normalmente entre verde e vermelho, enxerga uma coisa meio amarronzado, tá? Então, é um problema que afeta muito mais homens do que mulheres. Tranquilo? Bom, então, já que a gente enxergou tudo isso, agora vamos ouvir um pouquinho, que é a nossa audição. O ouvido, tá? O ouvido como um todo, né? O ouvido externo, médio e interno, eles trabalham não só com audição, mas também com equilíbrio. É muito legal, porque aqui, ó, nessa região aqui, ó, da cóclea, do ouvido interno, ela tem um líquido. Esse líquido, conforme a gente vai balançando a cabeça, esse líquido ele vai se controlando aqui. Então, ele vai percebendo como tu tá no meio. E isso te dá o equilíbrio, tá? Ele vai te dar a tua estabilidade. Então, é muito comum, às vezes, por exemplo, quando a gente está parado e tem alguma coisa rodando na nossa volta, se está rodando muito, o teu cérebro ele não sabe identificar o que está acontecendo e te deixa tonto. Por quê? Porque ele não consegue identificar lá, ele se confunde se é tu que está parado ou se é a coisa que está rodando. Né? Se tu está rodando, se tu está parado, então tu fica tonto. Outra coisa é quando tu está navegando, né? Tu está no mar, tu passa o dia inteiro naquele balancinho assim, né? O tempo inteiro naquele balancinho, e aquilo te dá um enjoo. Por quê? Porque esse líquido está toda hora balançando, toda hora balançando, toda hora balançando, e aí tu fica enjoado. Então é comum, por quê? Por causa desse líquido que tem aqui dentro. Ele vai ter um probleminha por causa desse balanço, tá? Porque tu perde a referência. Ele perde a referência. Aqui a gente está parado. Então se eu consigo enxergar o horizonte, se eu consigo enxergar alguma coisa que me deixe parado, eu posso até estar balançando ali, ó. Mas se eu estou vendo que aqui tá, vou ficar bem. Pelo menos comigo acontece isso. Mas se eu não tenho referência a esse balanço, aí acaba com a gente, tá? Então tu fica mareado. Mas a audição é dividida em ouvido externo, ouvido médio e ouvido interno. O ouvido externo, a orelha externa aqui, ó, tem o pavilhão auditivo, que tem como função guiar o som, né? Basicamente guiar o som até o tímpano, que já se compreende a orelha média. O tímpano vai receber as vibrações do meio, vai transmitir essas vibrações para 3 ossículos, os 3 menores ossos do corpo humano, matelo, bigorna e estribo, os 3 ossinhos. Esses ossinhos vão transmitir as vibrações para a cóclea aqui, tá? Esses canais semicirculares. Essas vibrações vão mexer nos cílios e no líquido que tem aqui dentro, que vão transmitir essas vibrações aqui, transformar elas em som, transformar elas numa identificação que o nervo aqui coclear, o nervo vestibular, ou seja, os nervos auditivos vão transformar
toda essa informação sonora agora está em alguma onda compreensível, em alguma coisa que eu entenda. Então, de novo, o som entra pela orelha, aqui, entra pelo ouvido externo, passa por todo esse ducto e vibra o tímpano. O tímpano vibra os 3 ossos, que vai fazer a vibração aqui nos canais semicirculares. Essa vibração toda vai levar a informação pelos nervos aqui até o sistema nervoso e eu vou decodificar isso. Vou decodificar esse som, vou decodificar essas vibrações todas. Tranquilo? É bem simples como a gente escuta, né? E o nosso equilíbrio também tá. Então, se tu dá um tapão no ouvido, tu fica tonto, por quê? Porque tu vai estar mexendo em toda essa estrutura, tu vai estar mexendo em tudo isso aqui. Ok? Tranquilo? Então, a audição é bem simples, né? Paladar, olfato e paladar. Muito comum agora com o corona, dos sintomas do corona é a perda do olfato e do paladar. Eu estava vendo antes de preparar essa aula que muitas das pessoas que foram diagnosticadas por corona, elas alegam, né, que não estavam mais sentindo cheiro, não estavam tendo olfato, não estavam sentindo gosto das coisas, né? Não estavam sem olfato e sem paladar. Mas, diferente de uma gripe, essas pessoas elas não perderam o olfato e o paladar por fato de estar com o nariz entupido, tá? Com o nariz congestionado. Não. O que os médicos, o que os cientistas acreditam que possa ter acontecido? Elas conseguiam respirar normal, não tinham congestão nasal, mas acreditam que o vírus possa estar afetando o nervo olfativo. E aí sim, se eu tenho alguma coisa afetando o meu nervo olfativo, eu não vou conseguir sentir o cheiro. Quando a gente está com o nariz entupido, o cheiro simplesmente não chega aqui, né? Porque está congestionado. Então eu perco o paladar, perco o olfato. Mas com o corona, muitas pessoas não estão entupido, mas o vírus está atacando essa região, o nervo olfativo, a parte responsável por eu sentir o cheiro, por eu sentir o odor das coisas, ok? E uma coisa muito legal do paladar é que gosto, eu só sinto esses gostos aqui. Eu sinto o gosto do doce, do azedo, do salgado, do amargo e do umami. O umami é um gosto que não é nenhum desses outros aqui, mas ele consegue realçar todos esses. É uma estrutura chamada de glutamato. O glutamato é um realçador de sabor, foi descoberto há uns 6 anos atrás, tá? E ele realça. As coisas que são doces vão ser mais doces, as coisas que são azedas mais azedas, o salgado mais salgado e o amargo mais amargo, logicamente. Tá? Então isso aqui é um realçador de sabor, ele melhora o sabor das coisas. Então muitos temperos, eles têm esse realçador de sabor aqui, por exemplo, o sazon lá, tá? O salzinho da Ajinomoto, eles têm lá não sou patrocinado não, tá? Eles têm o umami, que eles têm o glutamato, justamente para aumentar os sabores das outras substâncias. Só que é só esses gostos que eu sinto. Eu só sinto isso. Então quando eu como, por exemplo, uma bala de morango, eu tô sentindo que a bala ela é doce, mas eu sei que ela é de morango porque ela tem o aroma de morango. Então o paladar e o olfato, eles são sentidos que andam de mãos dadas, porque eu sinto o gosto doce, mas o aroma de morango. Por isso que eu sei que a bala é de morango. O aroma doce, o gosto doce e o aroma de menta. Então eu sei que a bala é de menta. Então a combinação do olfato e do paladar faz com que as comidas fiquem mais apetitosas, mais gostosas, tá? Então, esses dois sentidos, eles andam juntos, eles andam unidos, de mãos dadas. Beleza? E agora, vamos para o último órgão do sentido, que é o tato. Na nossa pele, a gente tem uma série de receptores. Esses receptores são como sensores que a gente percebe o mundo externo. Então, a gente consegue aqui, sentir dor, porque eu tenho um sensor de dor, um receptor de dor. Sensores de tato, eu consigo tocar aqui, saber se a coisa é lisa, se é crespa,
tá? Se está quente, se não está quente. Por exemplo, agora, nesse momento, eu estou aqui, embaixo de mim tem uma lareira. Eu estou aqui bem quentinho na lareira, minhas pernas estão bem quentinhas. Então eu estou sentindo esse calor. Por quê? Porque os meus receptores de calor, cadê meu receptor de calor aqui nas minhas pernas, estão recebendo todo esse calor. E eu estou conseguindo identificar que tem um calorzinho aqui. Também tem receptor de pressão, sabe? Quando tá com o sapato apertando lá, alguma coisa te apertando, a pressão na tua pele se dá. Aqui tu consegue identificar por causa desse receptor de pressão. Então a tua pele nada mais é do que um sensor, tá? Sabe o que é um sensor que faz com que tu consiga perceber a tua volta. A gente é quase que um robô. Então a gente tem sensores, só que os nossos sensores são orgânicos e percebem o mundo todo à nossa volta, ok? Só que o tato, ele é útil também para uma visão. Algumas pessoas que perderam a visão, elas utilizam o método Braille para poder ler. Então, o Braille é uma maneira de eu enxergar as letras, tá? Então, eu enxergo pelo tato. Então, essa é uma maneira desenvolvida para que a pessoa consiga ler, consiga identificar o que está escrito. Muito útil para os deficientes visuais, ok? Então, pessoal, a aula de hoje termina aqui. Espero que tenham gostado. Um beijão e até a próxima.